Por que devemos estudar arte? Essa pergunta já foi feita por quase todo aluno que já passou por uma aula de artes. Afinal, para que serve saber tudo isso a respeito de artistas ou estilos artísticos que já aconteceram ou estão acontecendo? É uma pergunta completamente válida. É comum pensarmos que isso não serve para nada. Tão comum, aliás, que Oscar Wilde, o autor de O Retrato de Dorian Gray e um dos escritores mais importantes do mundo, certa vez afirmou que a arte é bastante inútil. Se pensarmos de uma forma bem prática, a arte é realmente inútil. Ela não facilita as nossas vidas, como os eletrodomésticos fazem, por exemplo, nem ajuda a realizarmos a maioria dos nossos trabalhos de maneira mais produtiva, aparentemente. Talvez por não ter essa aplicação tão prática e direta, seja tão difícil escolher um conceito que defina a arte. Mas muito mais do que um final, a arte é um meio. É um meio de nos expressarmos, de usarmos a nossa imaginação, de entendermos melhor o nosso mundo. Essa foi a forma que Van Gogh retratou as celebrações em Paris no dia da Bastilha, quando vários fogos de artifício coloriram os céus da cidade. O artista criou essa obra cheia de cores e movimentos de acordo com a sua visão, seus sentimentos, sua expressão. A arte também nos ajuda a criar aquilo que não existe naturalmente, usando a nossa imaginação. Nessa pintura de Jesper Ejsing, para o jogo de cartas Magic, é retratada uma cena que seria impossível de ser fotografada ou filmada na vida real: a invasão de uma cidade por homens montados em dragões. Através da arte, podemos compreender o mundo através de uma observação muito mais detalhada. Nesses desenhos, Terry Whitledge procurou estudar o movimento dos ursos para conseguir então criar personagens para o filme Irmão Urso da Disney. E essas são só algumas das várias aplicações para a arte. Podemos transformá-la em uma extensão da nossa criatividade para nos comunicarmos de várias formas diferentes. Pablo Picasso certa vez disse: "Toda criança é uma artista. O problema é continuar como artista enquanto cresce." Isso quer dizer que todos nós nascemos abertos a novas experiências e com uma vontade de criar e nos comunicar visualmente. Isso é perdido assim que vamos nos conformando aos padrões que limitam nossa capacidade criativa. O artista, então, é aquele que consegue manter viva essa vontade de produzir e se expressar de maneiras diferentes e únicas. Compreendendo isso, podemos então perceber como a arte está muito mais presente em nossas vidas do que nós sequer imaginamos. Para termos uma ideia, vamos analisar rapidamente como alguns jogos buscam influências visuais em artistas e estilos artísticos. BioShock, lançado em 2007 pela 2K Games, ganhou vários prêmios, como o BAFTA Video Game Awards, de melhor jogo, e também o Game Developers Choice Awards, na categoria Visual Arts. É um jogo que se diferencia dos outros justamente por isso, seu visual. Muito desse sucesso do jogo se deve pelo fato de que os desenvolvedores utilizaram várias referências de Art Deco para ambientar os jogadores naquele universo. A Art Deco é um estilo artístico decorativo presente na arquitetura, design e moda e que teve seu auge em 1930. Aplicada ao jogo, ela conseguiu fazer com que fôssemos levados ao passado e pudéssemos entender então quais eram os padrões de beleza e elegância da época. Braid, um dos mais importantes indie games já feitos, foi produzido em 2009. Foi um jogo que também teve suas inspirações em um estilo específico de arte para definir todo o seu visual. Jonathan Blow, criador e game designer, trabalhou com o artista David Hellman para traduzir a linguagem das obras impressionistas para o seu jogo. Então, seguindo a mesma estética dos trabalhos de Van Gogh, por exemplo, Braid possui cenários com cores vibrantes e pinceladas bem visíveis, onde as cores conseguem conversar entre si, sempre em movimento. Monument Valley, de 2014, buscou referências nos trabalhos de M.C. Escher. Portal, de 2007, fez o mesmo com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Team Fortress 2 teve seu desenvolvimento influenciado por várias obras do movimento precisionista, com artistas como Charles Demuth. São inúmeros os exemplos de como a arte está ligada à produção de games e esses são alguns desses pouquíssimos exemplos. Se queremos entender melhor ou trabalhar com arte, seja nos games, filmes, quadrinhos ou qualquer outro formato, precisamos estudar o passado para entendermos o presente e então criarmos o futuro. E aí, vamos estudar?